Tem muitas pessoas colocando nota no ProUni só para dizer passar, e isso faz que você seja prejudicado na sua concorrência. Nesse vídeo eu vou contar para você o que está acontecendo e como você faz para se proteger disso. Como vocês sabem, é muito comum, principalmente no curso de medicina, a galera colecionar aprovação. Isso é algo muito normal, tanto em universidades públicas, universidades privadas pelo vestibular, e no ProUni não seria diferente. No ProUni também tem muitas pessoas que se candidatam apenas para colecionar aprovação. Só que quando as pessoas fazem isso, geralmente elas têm notas mais altas, e até algumas vezes elas se candidatam em uma categoria que elas nem podem se candidatar apenas para conseguir a aprovação. E isso faz com que a galera que está se candidatando para valer, o pessoal que realmente quer aprovação e que tem nota para ser aprovado de fato no ProUni, seja muitas vezes prejudicado por conta dessas pessoas. Porque obviamente elas vão ficar atrás na concorrência, porque pensa, uma pessoa que é de ampla no SISU, vai lá e se candidata no ProUni em escola pública, ela vai ter uma nota maior, tendo uma nota maior, o pessoal que realmente quer fica para trás na concorrência. E quando as pessoas ficam um pouco atrás na concorrência, ou às vezes até muito atrás, isso faz com que elas desistam. Muitas pessoas acabam desistindo porque elas ficam numa classificação ruim, ficando uma classificação ruim, elas acham que não vão conseguir aprovação. E um exemplo disso foi o que aconteceu na Faculdade de Ciências Médicas em Belo Horizonte, no ProUni de 2023.1. Lá, no início do ano, a classificação estava muito concorrida. No caso, tinha muitas pessoas com nota alta se candidatando. Era algo assim que era até surreal da classificação, assim. Por exemplo, pessoas com nota de 750 estavam ficando em posições de 150 para cima de 40 e poucas vagas, que era considerado assim muito estranho, porque geralmente com essas notas as pessoas no ProUni conseguiriam a aprovação numa faculdade até mesmo concorrida por conta da prioridade. E o que a gente descobriu quando saiu o resultado é que tinham muitas pessoas com 800, 810, 790 que se candidataram como, entre aspas, escola pública, quando essa nota eles conseguem aprovação em universidades públicas em ampla concorrência, em muitas universidades, e eles se candidataram apenas para colecionar aprovação. Inclusive, nós averiguamos que tinham pessoas que conseguiram aprovação nas primeiras posições que também haviam sido aprovados em ampla concorrência na UFMG. Então, o que eu quero trazer com isso? Que muitas pessoas se candidatam apenas para colecionar aprovação e às vezes elas se candidatam até em categorias que elas não podem. Porque pensa, se a pessoa passou em ampla concorrência na UFMG é porque ela não é de escola pública. Mas agora, se ela se candidatou no ProUni e ela está na primeira prioridade, ela deveria ser de escola pública. Então ela se candidatou com uma categoria que ela não poderia se candidatar, e isso fez com que a classificação ficasse mais concorrida por conta que essas pessoas que nem deveriam estar se candidatando ali se candidataram. Então isso aconteceu nessa instituição, por exemplo. Só que nós temos vários outros casos com várias outras instituições. Um outro exemplo seria a PUC. Na PUC isso também acontece com muita frequência em todas as unidades. E essas pessoas, depois que saiu o resultado, obviamente elas não assumiram, porque elas nem poderiam. Se elas são de ampla concorrência, elas não são de escola pública. E se elas se candidataram em escola pública no ProUni e queriam assumir, elas precisariam comprovar que elas eram de escola pública. Mas como elas não eram e não tinham nenhum interesse de assumir, uma vez que se candidataram em uma categoria que elas não podiam, o que aconteceu? As vagas continuaram para a próxima chamada, no caso a segunda chamada, e também para a lista de espera. Então essas pessoas, elas só se candidatam para apostar, colecionar aprovação e depois nem assumem a vaga. E como eu mencionei, isso aconteceu com essa faculdade, acontece com muitas outras. Não é necessariamente só faculdades concorridas. Nas faculdades concorridas, como a Faculdade de Ciências Médicas, a PUC, isso acontece com mais frequência, porque são universidades mais visadas, mais renomadas. Mas nas universidades menos concorridas isso também acontece. Às vezes a pessoa tem uma nota menor, mas também quer colecionar uma aprovação, daí vai lá e se candidata em uma universidade menos concorrida só para postar na internet que passou. Então isso, se você realmente quer uma vaga no ProUni, isso com certeza é uma coisa que você precisa se proteger. Pessoal, como vocês podem ver, o ProUni ele tem muitos detalhes, muitas coisas assim que poucas pessoas entendem. Inclusive na internet você acha vídeos assim das pessoas falando coisas sobre o ProUni que às vezes nem são verdade. E se você entende bem como que funciona o ProUni, como funcionam todos os detalhes, as suas chances de aprovação aumentam muito. E eu posso ajudar você a conseguir a sua aprovação. Nos guias de aprovação você encontra todos os detalhes para você conseguir a sua aprovação no ProUni e também no SISU e no FIES se você quiser concorrer. E além disso você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para você poder tirar todas as suas dúvidas
dúvida. E assim eu posso ajudar você a conseguir a sua aprovação, assim como eu ajudei essa galera que conseguiu aprovação no início do ano e também centenas e centenas de pessoas que conseguiram em outras edições. Então você que está assistindo, não perde tempo, deixa eu ajudar você a conseguir a sua aprovação. Entre agora para os guias de aprovação, o link está na descrição e também no comentário fixado. Mas a respeito dessa galera segurando vaga, o que você precisa fazer para se proteger? Primeiramente, veja a sua posição, veja se ela é de fato coerente ou se você está em uma posição muito afastada. Entenda a situação, você é da primeira prioridade, você é da segunda prioridade. Se você é da primeira prioridade, qual que é a sua nota? Com a sua nota você deveria estar numa posição melhor, considerando toda a situação do ProUni, considerando as notas das edições passadas. Entenda bem isso e faça essa análise. Não saia simplesmente, eu estou numa posição muito afastada, vou me candidatar em outra opção. Não, entenda a situação antes de você tomar qualquer decisão. No caso, para você tomar uma decisão racional, não uma decisão baseada na emoção apenas pela classificação. Por exemplo, nessa faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte, no início do ano, eu estava acompanhando um estudante através da minha mentoria e esse estudante ele queria passar em Belo Horizonte. Só que nas classificações parciais, ele sempre estava ficando 145, 150, 160 de 45 vagas em ampla concorrência no ProUni. Só que ele era de escola pública, ele tinha feito todo o ensino médio em escola pública e a nota dele era de 752. E não fazia sentido ele ficar numa posição tão afastada, considerando aquilo que a gente tinha de informações das notas dos outros anos. Com 752, ele era para ficar numa posição de 85, 90, 95 no máximo. Mas em todas as parciais, ele estava ficando na posição 150, 145 ou 149. Ou seja, ele estava ficando muito afastado daquilo que ele realmente deveria ficar. E a gente bateu muito nessa tecla que não fazia sentido, que ele deveria estar numa posição melhor. Então a gente entendeu, a gente buscou informações, a gente analisou a situação e identificou de fato que eram muitas pessoas que deveriam estar querendo colecionar aprovação, pessoas que não tinham nem direito a se classificar na primeira prioridade, que é a prioridade de escola pública, e só colocar a sua nota para colecionar aprovação. Então a gente fez essa análise e a gente identificou isso e manteve a inscrição dele nessa opção, mesmo ele ficando em 140 e pouco, 150 de 45 vagas. E depois ele realmente conseguiu a aprovação, porque de fato eram pessoas segurando vaga. Quando saiu o resultado da primeira chamada, como eu mencionei, a gente pegou os nomes e identificou. Viu as notas, obviamente, eram pessoas assim, se fossem de escola pública, passariam em escola pública, em cota de escola pública, em qualquer universidade pública do país. Então não faria sentido essas pessoas se candidatarem no ProUni nessa circunstância. Elas poderiam fazer uma faculdade pública. E de fato a gente identificou que eram pessoas de ampla concorrência que apenas queriam, sei lá, classificar, apenas conseguir aprovação ou alguma coisa do tipo. E depois disso ele conseguiu aprovação, porque essas pessoas não se matricularam, as vagas foram para a segunda chamada, depois na segunda chamada aconteceu a mesma coisa e na lista de espera ele conseguiu aprovação. Então analise a sua classificação, analise a sua situação e veja se ela é coerente, que nem a gente fez. A gente fez a análise, a gente buscou por informações com pessoas que já estavam estudando nessa faculdade, conversou com o pessoal que passou pelo ProUni nessa universidade, pediu qual que era a nota dessas pessoas, e então a gente entendeu que não fazia sentido de fato ele com aquela nota estar naquela posição, porque com aquela nota ele seria aprovado em edições anteriores. Então a gente entendeu isso, viu que não estava coerente a posição dele, identificou que eram pessoas de fato fazendo isso. No caso a gente não tinha a informação durante a inscrição, só que através das análises da posição e das notas das edições passadas a gente identificou isso, então manteve a inscrição dele e ele conseguiu aprovação. E obviamente você também precisa acreditar na lista de espera, principalmente se tem uma boa quantidade de vagas. Que nem no caso dele ali, tinha 45 vagas em ampla concorrência, mais as vagas da cota. Então eram muitas vagas que poderia rodar muito, que é o que acontece muito no ProUni. O ProUni por si só, ele já roda muito a lista de espera, ainda mais em situações como essas, onde as pessoas apenas querem colecionar aprovação. Então entenda isso, analise a sua situação, não se desespere no primeiro momento se você não está bem classificado, veja se você se inscreveu corretamente, se você preencheu os dados corretamente, se está tudo ok e a sua posição não está coerente, é porque sim, podem ser pessoas apenas querendo colecionar aprovação. Isso é muito comum e pode prejudicar a sua classificação, mas como eu mencionei,
como eles não vão assumir, você pode sim conseguir a sua aprovação na lista de espera. Então use isso ao seu favor para você conseguir a sua aprovação. E se você quer entender tudo sobre o ProUni 2023.2 para não perder a sua bolsa e assim conseguir garantir a sua aprovação, então assista esse vídeo porque lá tem todos os detalhes para você conseguir a sua aprovação. Não esquece também de se inscrever para você não perder nenhuma novidade aqui do canal e também segue a gente lá no Instagram, @ensino de potência, porque todos os dias tem muita interação por lá.